E por que isso é uma coisa assim que eu já ouvi vários profissionais falarem. Por que adultos não deveriam beber leite animal? É verdade que o ser humano é naturalmente intolerante à lactose? Tá, assim, ó, só deixando claro, né? Eu sou vegano, eu não consumo leite, sou super contra do ponto de vista de outros fatores. Com relação à nutrição, eu tento ser, assim, sempre para todas as condutas nutricionais o mais imparcial possível, né? Então, o que tem de evidência? Em termos de necessidade, com certeza a gente não tem nenhuma necessidade de consumir leite. E para talvez a maioria dos adultos, de fato, o leite é um alimento que é muito difícil de digerir, tanto pela questão da lactose, como pela questão da proteína do leite. Então, a lactose, a maior parte dos adultos tem algum grau de intolerância à lactose, porque digamos que o natural da espécie seria consumir lactose, tem lactose em todos os leites, inclusive no leite humano, né? Então, o bebezinho tem bastante lactase para digerir lactose, mas aí, assim, depois de 3, 4 anos de idade, teoricamente, na nossa espécie, não precisaria mais consumir. Só que a gente consegue forçar a nossa produção de lactase, que é essa enzima que quebra a lactose do leite, pelo consumo. E aí isso foi se adaptando ao longo dos anos aí, e aí os seres humanos, alguns melhor do que outros, conseguem digerir em partes a lactose que vem do leite. Só que muita gente tem intolerância e ela pode ser desenvolvida ao longo da vida, né? A pessoa pode não ter e, de repente, desenvolver intolerância, então é bastante comum. E a intolerância gera um monte de problema, de complicação, de sintomas gastrointestinais, tudo isso. Mas tem muita gente também que não tem intolerância à lactose e tem algum grau de sensibilidade à proteína do leite, principalmente a caseína, uma das proteínas do leite, que é a mais abundante, assim. E aí muitas pessoas têm vários sintomas, ou de alergia à proteína do leite é bastante comum em criança, inclusive, proteína do leite de vaca, mas às vezes alguns sintomas de que não é bem alergia, que a gente chama de sensibilidade alimentar ou alergia tardia, que são sintomas relacionados ao consumo de laticínios. Então, às vezes a pessoa consome e aumenta muito a produção de muco, porque está tendo uma reação ali do sistema imune, ou tem dor de cabeça, ou sintomas gastrointestinais, ou sintomas de pele, né, tipo dermatite, essas coisas. Então, a gente pode ter várias reações adversas ao consumo do leite. Aí, quando você vê estudo, assim, a nível populacional do consumo de laticínio, se é bom, se é ruim e tal, alguns mostram efeito neutro, até um potencial efeito anti-inflamatório, digamos assim. Mas é meio questionável até que ponto isso é realista, porque sempre estudos que avaliam a alimentação a nível populacional, quando a pessoa está comendo mais de uma coisa, ela está comendo mais de uma coisa porque ela está comendo menos de outra. Então, depende muito de qual é o ponto de partida, qual é o comparativo e tudo. Então, eu acho que depende de cada pessoa, depende do perfil alimentar, se faz sentido ou não faz sentido incluir laticínios. Mas, de qualquer forma, não é necessário consumir laticínio para ninguém. Assim. Não é um alimento igual as pessoas falam, que criança precisa comer laticínio, tomar leite para desenvolver os ossos. Então, isso a gente sabe que não é. Inclusive, muitas populações no mundo não têm o hábito de consumir, porque a gente tem essa visão muito ocidental, assim, de que cresce aí muito consumo de laticínio, de queijo e tudo. Mas se a gente for para populações asiáticas ou algumas regiões da África, assim, não existe o consumo de laticínios na rotina e está todo mundo bem, todo mundo desenvolve ossos, está tudo certo. Existem outras fontes de cálcio e de outros nutrientes também que a gente não precisaria dos laticínios para isso.